Olá! É claro que você sabe que a pontuação é fundamental para que a mensagem seja exatamente aquilo que a gente quer, para que ela diga exatamente aquilo que a gente quer que ela diga. Uma vírgula pode simplesmente mudar o sentido do texto. A troca de um ponto final por um ponto de exclamação ou por um ponto de interrogação, meu Deus do céu, isso pode dar um baita problemão se você se esquecer disso. São apenas alguns exemplos de casos em que, digamos, a distração ou o desconhecimento, desconhecimento das regras de pontuação, tudo isso pode gerar algum mal-entendido. Existem regras, sim, para pontuar. A gente vai ver algumas dessas regras ou muitas dessas regras aqui para que a gente tente resolver uma boa quantidade de problemas em relação a isso, para que a gente consiga escrever com clareza, transmitir a mensagem que efetivamente se quer transmitir. Aproveite. Aproveite? Aproveite. Pois é, como é que se escreve isso? Aproveite. Acho que vai uma exclamação aí, não vai? É isso. Pois é, acho que todo mundo já ouviu aquela história que diz que vírgula é para respirar. Ter ouvido não é tão grave assim, grave é ter acreditado. Se você acreditou nisso um dia, desacredite, por favor. Vírgula é para respirar? Como assim? Será que eu respiro como você respira como eu? As pessoas respiram da mesma maneira? Será que um asmático, quando escrever um texto, vai fazer o quê? Vai colocar um caminhão de vírgulas? E um sujeito que tem um super pulmão não vai colocar vírgula nenhuma? Isso é uma grande bobagem. Vírgula não se usa dessa maneira, não é esse o critério, quando se quer usar esse sinal de pontuação importantíssimo, esse e outros sinais de pontuação. A vírgula essencialmente depende da questão sintática, da função sintática, e a vírgula também depende da questão estilística, daquilo que se quer dizer, de como se quer dizer, de como se pode trabalhar com a ordem dos termos e por aí vai. E como eu já disse, a vírgula e outros sinais além da vírgula também dependem de uma série de conceitos sintáticos, conceitos estilísticos. O ponto final, por exemplo, que é usado, claro, quando se quer indicar o fim de uma frase declarativa. A vírgula costuma indicar uma pausa breve, em circunstâncias que a gente vai ver mais adiante com todos os detalhes. O ponto e vírgula é um pouco mais do que a vírgula, eu costumo dizer. O ponto e vírgula é, digamos, o meio do caminho entre a vírgula e o ponto final, também tem lá os seus aspectos particulares, a gente vai ver aqui. O ponto de interrogação que o pessoal que escreve na internet, e-mail e tal, não coloca de jeito nenhum e a gente recebe aquela mensagem, lê aquilo e lê como se fosse uma afirmação e não é, é uma pergunta. Você pode trabalhar hoje? Ponto. Espera aí, você pode trabalhar hoje? Completamente diferente, Ponto de interrogação encerra uma interrogação, como o nome já diz, ou seja, uma pergunta, exclamação, que é o sinal que indica que aquela frase tem aquele tom, você pode ir, pá, exclamação, O ponto de exclamação, que também muita gente não usa na internet, nos e-mails e tal, é usado para isso, para essas frases em que há um tom de exclamação, às vezes até em frases imperativas, com ordem e tal. Em suma, há vários e vários sinais de pontuação que a gente vai ver aqui, as reticências, que podem indicar pura e simplesmente a interrupção da frase, que não precisa ser completada, fica para o leitor a conclusão, a dedução, ou não, as reticências podem indicar um certo vacilo, uma certa hesitação, um certo momento de dúvida e tal. Os dois pontos que podem anunciar aquilo que vai ser explicado, esclarecido, o travessão, que muitas vezes é utilizado para marcar a mudança de interlocutor, mas também tem o seu papel lá dentro do texto, um papel que a gente vai ver aqui. Em suma, teremos aqui um cardápio amplo em relação aos sinais de pontuação, claro, ênfase em relação à vírgula, que é o sinal de pontuação mais importante, mais utilizado. Pois é,
A vírgula pode sim mudar o sentido do texto e a vírgula precisa ser usada de acordo com aquilo que se quer dizer. Imagine o seguinte, um time de futebol faz uma viagem, faz um jogo fora e tal, fora da sua sede, a viagem é comprida, a viagem é longa, é cansativa, foi feito lá o jogo e tal, os jogadores voltam para a base e aí, depois do jogo, no dia seguinte, existe um treino, mas nem todos os jogadores estavam em condição de treinar. Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou escrever isso? Os jogadores, vírgula, cansados, vírgula, não treinaram à tarde. Isso deixa claro que os jogadores todos estavam cansados e não treinaram à tarde. Agora imagine o seguinte, a mesma situação. O time jogou fora da cidade, fora da sua sede, voltou no dia seguinte, voltou de ônibus, voltou cansado e tal. Mesmo assim, alguns jogadores quiseram treinar no outro dia, depois do jogo. Alguns não, outros sim. E aí eu vou dizer que só os cansados acharam que era melhor não treinar. Eu vou escrever como? Os jogadores cansados não quiseram treinar. Não é? Desse jeito, os jogadores cansados, sem isolar cansados, sem colocar cansados entre vírgula, eu não tenho mais a generalização e sim passo a ter a restrição. Cansados funciona aí como um termo que restringe o universo anterior, o universo formado pelo termo jogadores. Então, os jogadores, vírgula, cansados, vírgula, não quiseram treinar ontem à tarde, significa o quê? Que todos eles estavam cansados e não quiseram treinar. Os jogadores cansados não quiseram treinar ontem à tarde, sem a pontuação, indica o quê? Que alguns treinaram. Quais treinaram? Os que não estavam cansados. Os que estavam cansados não quiseram treinar ontem à tarde. Esse é só um dos papéis das vírgulas ou da vírgula, essa coisa da restrição e da generalização. Isso é fundamental, isso muda completamente a mensagem. Pois é, no começo deste DVD, desta aula, né, eu falei de vírgula e da vinculação da vírgula, dos sinais de pontuação com a questão da sintaxe, da análise sintática, com a questão da estilística, da maneira como se diz a coisa, daquilo que se quer enfatizar, da maneira de tornar a coisa mais ou menos expressiva. Então imagine o seguinte, os deputados deixaram o plenário da Câmara irritados. Os deputados deixaram o plenário da Câmara irritados. Nós temos aí irritados relativo aos deputados, os deputados sujeito, irritados lá no fim do predicado. Esse termo funciona como predicativo do sujeito. A ordem aí é diretíssima. Os deputados sujeito deixaram é o verbo transitivo, o plenário da Câmara, o complemento direto do verbo deixar, irritados, o estado deles, deputados, no momento em que deixaram o plenário, ou seja, predicativo do sujeito. Não há motivo para colocar vírgula nenhuma, ordem direta, não é preciso colocar vírgula. Eu posso pegar esse termo irritados e passear com ele. Eu posso tirar de lá do fim e começar a recuar. Eu posso dizer, por exemplo, os deputados deixaram irritados o plenário da Câmara. Pronto, eu já coloquei irritados entre o verbo e o complemento do verbo. Vou usar duas vírgulas. Os deputados deixaram, vírgula, irritados, vírgula, o plenário da Câmara. Essas vírgulas vão isolar irritados, termo que está posto entre o verbo e o seu complemento, e ao mesmo tempo vão já gerar um certo grau de ênfase para essa irritação dos deputados. ênfase mais forte do que a que havia na ordem direta. Eu posso agora pegar irritados e passear mais um pouquinho, jogar mais para trás. Os deputados, vírgula, irritados, vírgula, deixaram o plenário da Câmara. Aqui a pontuação é fundamentalíssima. Note que se eu não colocar as vírgulas, eu mudo o sentido do texto. Eu volto àquele item já discutido, a questão da restrição e da generalização. Se eu escrever os deputados, vírgula, irritados, vírgula, deixaram o plenário da Câmara, eu vou enfatizar mais ainda o fato de que eles, deputados, no momento em que deixaram a Câmara, estavam irritados, o plenário da Câmara. Se eu não colocar vírgulas, as vírgulas, os deputados irritados deixaram o plenário da Câmara, eu passo a dizer o seguinte, eu divido o plenário em dois times,
o time dos irritados e o time dos não irritados, dos felizes, dos tranquilos, dos oba-oba e tal, não sei o quê. E aí, sem as vírgulas, os deputados irritados deixaram. Eu passo a dizer que só os irritados caíram fora, os outros lá ficaram. Todo mundo feliz, contente, os que estavam irritados deram no pé. Então, as vírgulas são fundamentais aí para deixar o mesmo sentido e aumentar a carga de ênfase sobre a irritação dos deputados. E se eu colocar irritados no começo, irritados, vírgula, os deputados deixaram o plenário da Câmara, eu passo a ter uma alteração mais radical, porque a irritação passa a ser não só o estado dos deputados no momento em que deixam o plenário, passa a ser também a causa. Ouça novamente, irritados, os deputados deixaram o plenário da Câmara. Eu transmito mais de uma ideia, a ideia de que eles, deputados, quando saíram do plenário, estavam irritados e, ao mesmo tempo, a ideia de que essa irritação, o fato que os irritou, tudo isso, em suma, foi o motivo, foi também motivo para que eles, né, queimassem o chão, como se diz por aí, descem no pé. Então, eu vou pontuar, né? Irritados, vírgula. Note que a pontuação acompanha a alteração da ordem, a posição dos termos e acompanha, claro, a transformação que tudo isso gera na mensagem transmitida. Vírgula, para que te quero? Já ouviu a expressão, né? Pernas, para que te quero, né? Perna, para que te quero. No caso, eu estou brincando aqui, trocando perna por vírgula, vírgula, para que te quero. A vírgula é de longe, mas de longe mesmo, campeã em relação, claro, aos problemas de pontuação. A gente vai ver aqui alguns dos casos em que se emprega e, sobretudo, casos em que não se emprega. Eu digo sobretudo porque muita gente gosta de colocar vírgula onde não deve. Por exemplo, sujeito e verbo. As pessoas adoram colocar uma virgulinha entre o sujeito e o verbo, sobretudo quando o sujeito é comprido. O diretor da filial brasileira, da multinacional alemã, esteve, vírgula, esteve, não. Essa vírgula não existe. Sujeito e verbo não se separam por vírgula, mesmo que o sujeito seja comprido. Sujeito e verbo não se separam por vírgula. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Dorme minha pequena. Dorme minha pequena. Dorme minha pequena sem vírgula significa o quê? Que minha pequena dorme. Eu estou afirmando. Minha pequena é sujeito. Sujeito que vem depois do verbo, né? Minha pequena dorme. Dorme minha pequena. Não há vírgula aí. Se eu colocar uma vírgula, dorme, vírgula, minha pequena, vírgula, dorme. Muda completamente o sentido. Minha pequena deixa de ser sujeito e passa a ser vocativo. Em vez de eu declarar que minha pequena dorme, eu passo a chamar minha pequena e dizer a ela que durma. Muda completamente o sentido. Então, vamos começar por aí. Vamos perder a mania de colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo, porque a gente sabe que quando o sujeito é comprido, né, a gente dá aquela respirada quando acaba o sujeito e vem o verbo, e aí, sabe como é que é aquela velha história, respirou, virgulou? Não, socorro, pare com isso. Esqueça essa coisa de se pautar pela respiração para colocar a vírgula. Sujeito e verbo não se separam por vírgula. No DVD referente à análise sintática, você estuda comigo as orações coordenadas, as orações subordinadas, o período composto. Nas orações coordenadas, existe uma, a adversativa. Aliás, é bom lembrar, a palavra adversativa é da mesma família da palavra adversário, da palavra adversidade. Portanto, a oração coordenada adversativa indica uma adversidade, um fato oposto.
contrário, né? E, dizia eu então, nas orações coordenadas adversativas, surge a conjunção mas, que é a mais comum, não é a única, mas é a mais comum, a mais usada, né? E aí a gente põe o dedo de novo numa feridinha. Por quê? Fulano correu, mas não alcançou o ônibus. Fulano correu, mas não alcançou o ônibus. Aí dá aquela vontade, né? Porque a gente diz, fulano correu, mas, né? A gente dá aquela paradinha, né? Para criar um certo suspense. E aí dá aquela vontade incrível de representar isso na grafia com uma virgulinha, né? Colocar uma vírgula depois desse mas. Fulano correu, mas, né? Não é por aí não. É só pensar o seguinte, fulano correu muito, primeira oração, né? Mas não alcançou o ônibus, segunda oração. Nós temos duas orações coordenadas. A segunda expressa fato que se opõe ao fato expresso na primeira, né? Para que esse indivíduo correu? Correu para alcançar o ônibus. Ele alcançou o ônibus? Não alcançou. Fulano correu muito, mas não alcançou o ônibus. A vírgula vai separar uma oração da outra. Fulano correu muito, vírgula, mas não alcançou o ônibus. Nós temos outras conjunções, e se eu colocar contudo no lugar de mas, se eu colocar qualquer outra dessas, entretanto, todavia, vai acontecer a mesma coisa. Fulano correu muito, vírgula, todavia não alcançou o ônibus. Fulano correu muito, vírgula, entretanto não alcançou o ônibus. Fulano correu muito, vírgula, contudo não alcançou o ônibus. E por aí vai. É bom lembrar que a conjunção mas é um pouco diferente dessas outras. Diferente no quê? Diferente na possibilidade de deslocamento. As outras conjunções adversativas, contudo, porém, entretanto, todavia, essas conjunções têm mobilidade, elas podem passear. A conjunção mas não passeia. Então, eu posso dizer, por exemplo, fulano correu muito, não alcançou o ônibus, porém. Né? Isso é impossível fazer com o mas. Né? Se eu optar pelo deslocamento da conjunção, das outras conjunções, porém, contudo, todavia, né? Eu vou ter um sinal de pontuação que a gente vai aprender depois. O normal vai ser colocar aí ponto e vírgula. Fulano correu muito, ponto e vírgula. Não alcançou o ônibus, porém. Mas isso a gente vai ver mais para frente. No volume relativo à análise sintática, você aprende que existe adjunto adverbial, existe oração adverbial, oração subordinada adverbial. Tanto o adjunto adverbial quanto a oração subordinada adverbial expressam uma circunstância. São muitas as circunstâncias. Por exemplo, circunstância de tempo. Se eu disser, estive lá ontem, a palavra ontem indica uma circunstância de tempo. Quando eu estive lá, ontem é um advérbio, sintaticamente um adjunto adverbial de tempo. Em vez de dizer estive lá ontem, eu posso dizer estive lá quando isso aconteceu. Eu não marco mais o tempo, não indico mais o tempo com a palavra ontem, e sim com a oração quando isso aconteceu. A oração quando isso aconteceu é adverbial, subordinada adverbial temporal. Ela todinha indica o tempo do que ocorre, do que se indica, do que se informa na outra oração. Muito bem. Você sabe que na ordem direta a vírgula é desnecessária. Estive lá ontem, eu não preciso colocar vírgula. A mesma coisa vai acontecer se, em vez de eu usar um advérbio, um adjunto adverbial, eu usar uma oração adverbial. Estive lá quando isso aconteceu. Eu não preciso colocar vírgula. O fato de eu dizer que não é necessário colocar vírgula não quer dizer que seja proibido colocar vírgula. Eu posso colocar vírgula tanto para separar o advérbio, o adjunto adverbial, quanto para separar a oração adverbial, ou seja, estive lá, vírgula, ontem. Isso é possível, é uma vírgula enfática, né? Estive lá, vírgula, quando isso aconteceu. Perfeitamente possível, mas posso não colocar, como já disse aqui. Se eu inverter
Se eu colocar a oração subordinada adverbial na frente, não é? Quando isso aconteceu, eu estive lá. Quando isso aconteceu, eu estive lá. Aí a vírgula passa a ser obrigatória. Eu tenho uma oração adverbial, uma oração subordinada, adverbial, temporal antecipada, posta antes da principal, eu vou usar a vírgula, não é? Isso é ponto pacífico. Deixe-me lembrar aqui de uma canção antológica, você certamente conhece, Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver, né? Quando você foi embora, vírgula, fez-se noite em meu viver. A oração quando você foi embora é subordinada adverbial temporal, posta antes da oração principal, existe uma vírgula obrigatória. Se o Fernando tivesse escrito na ordem direta, fez-se noite em meu viver, quando você foi embora, a vírgula seria possível, não seria obrigatória, não seria proibida, e aí a gente escolheria de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que se quisesse dizer, não é? É preciso tomar cuidado, porque muita gente, na hora de escrever essas orações adverbiais, não só a temporal, por exemplo, a condicional, o condicional mais comum é ser. Se você for lá, diga a fulano que, se você for lá, oração subordinada, adverbial, condicional, posta antes da principal, se você for lá, vírgula, diga a fulano que, se você for beber, se você beber, ou algo do gênero, né? Se você for beber, vírgula, não dirige, isso é um período. Esse período funciona como uma advertência, aparece em placas públicas e tal. Eu não sei por que o pessoal não gosta da vírgula. Eu sempre vejo isso por aí, se for beber, não dirija, na publicidade, na televisão, se beber, não dirija, sem a vírgula. Essa vírgula é obrigatória, se você beber, vírgula. Oração subordinada, adverbial, no caso, condicional, posta antes da principal, vírgula. Vírgula separa essa adverbial anteposta da principal. Bem, acho que você já percebeu que existe uma forte relação entre pontuação e análise sintática, entre análise sintática e pontuação. Por isso, eu peço a você toda a atenção do mundo para o volume relativo à análise sintática. Vamos tratar de um outro caso agora, da vírgula ou da não vírgula, né? Se eu disser o seguinte, eu disse a ela a verdade, eu disse a ela o que sei. Eu disse a ela o que sei, eu disse a ela a verdade. Eu tenho aí o verbo dizer, eu disse, né, sujeito eu, e aí eu disse a ela, objeto indireto, complemento verbal indireto, a pessoa a quem eu disse, e depois eu tenho aquilo que eu disse, o que eu sei, a verdade, alguma coisa desse tipo, não é? O que vai acontecer? Você coloca alguma vírgula nesse caso, você escreve eu disse a ela a verdade, você coloca alguma vírgula aí? Eu entreguei as flores ao diretor. Eu entreguei as flores ao diretor. Sujeito eu, verbo entregar, as flores, complemento direto, aquilo que eu entreguei, ao diretor, complemento indireto, objeto indireto, a pessoa a quem eu entreguei. Você colocaria vírgula aí? Eu entreguei as flores ao diretor, você colocaria alguma vírgula aí? Não. E por quê? Vamos relembrar. Eu já disse aqui, se eu tenho termos colocados na ordem direta, se eu tenho constituintes imediatos, que constituintes imediatos? Eu, sujeito, entreguei, verbo, sujeito e verbo são constituintes imediatos. Eu, sujeito, disse, verbo, né? Aí eu vou ter os complementos do verbo, eu disse a ela a verdade, a ela, complemento indireto, a verdade, complemento direto, eu entreguei as flores, complemento direto, ao diretor, complemento indireto. Eu tenho constituintes imediatos colocados lado a lado. Eu não vou separar isso por vírgula, de jeito nenhum. Não há motivo para separar isso por vírgula. Não há necessidade da vírgula nesse caso. Vamos passar do período simples para o composto, em casos análogos, em casos semelhantes. Sabe aquela famosa declaração que as empresas fornecem, né, que os escritórios fornecem e tal, a pessoa precisa de uma declaração de, por exemplo, declaração de que trabalha em tal lugar, né? Aí vem lá um papelzinho bonitinho, declaramos a todos os interessados que fulano de tal
é funcionário desta empresa desde 1997. Se fulano de tal tiver um nome comprido, a coisa fica mais grave ainda. Por quê? Porque o texto vai ficando comprido e a coceira para colocar a vírgula vai aumentando. As pessoas adoram colocar uma vírgula. As pessoas não aguentam ver um texto comprido sem colocar uma vírgula, mas não vai haver uma virgulinha. Declaramos. Nós declaramos. O sujeito nós está implícito aí na forma verbal, declaramos, né? Nós declaramos, certo? Nós declaramos a alguém e declaramos alguma coisa. Declaramos a quem? A todos os interessados. Qual é a função dessa expressão? A todos os interessados. Complemento verbal indireto, preposição a, declarar a alguém. Objeto indireto. O que é que nós declaramos? Declaramos X. X é o objeto direto, é o complemento direto. Quem é o X aí? O X é aquilo que nós declaramos. Vamos ver o que é que nós declaramos. Que fulano de tal é funcionário desta empresa desde 1997. Esse é o complemento direto, em forma de oração. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se eu tenho o sujeito nós, implícito, o verbo, declaramos, em seguida, o primeiro complemento indireto, a todos os interessados, então nem pensar em vírgula depois e declaramos vírgula, a todos os interessados, de jeito nenhum, eu estaria separando o verbo de objeto indireto, vírgula depois interessados, declaramos a todos os interessados, vírgula, que não, de jeito nenhum, eu estaria separando um complemento verbal do outro complemento verbal, o objeto indireto do objeto direto. Nem pensar. Vírgula depois de fulano de tal, que é uma coisa muito comum por aí, quando fulano de tal tem aquele nome comprido, e fulano de tal, vírgula é. Sujeito e verbo não. Lembra? Já disse isso aqui, sem vírgula. Ele é funcionário desta empresa, uma vírgula, acabou. Conforme-se. Esse trecho pode ser grande, pode ser compridinho, conforme-se. Resista, segure a tentação de colocar a vírgula. Você não vai usar vírgula nesse caso. Eu fui à feira e comprei laranja, banana, maçã, pera, abacate, chuchu, tomate, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é a lista, né, daquilo que eu comprei. Nós temos aí a famosa enumeração, elementos dispostos em enumeração. Todo mundo sabe escrever isso, né? Laranja, vírgula, banana, vírgula, abacate, vírgula, chuchu, vírgula. Só que uma hora essa lista acaba, não é? E aí ela pode acabar de mais de um jeito. Ela pode acabar assim, e mamão, por exemplo. E aí, do penúltimo para o último, entra o e, né? E pronto, e não se coloca mais aquela vírgula que vinha antes, separando os elementos enumerados, né? Então, laranja, vírgula, banana, vírgula, abacate, vírgula, maçã e mamão. Essa é uma maneira de terminar essa numeração. Outra maneira clássica é colocar o famoso etc. Então, eu comprei laranja, banana, abacate, mamão, etc. Né? Então, laranja, vírgula, banana, vírgula, mamão, vírgula, e vai até chegar a hora do etc. Como é que se faz isso? Existe ou não existe vírgula antes desse etc., que é uma forma de reduzir uma expressão latina et coetera e outras coisas. Há dois procedimentos. Há quem coloque vírgula antes de etc., entendendo que esse etc. se tornou mais um elemento da enumeração, como se ele fosse um elemento a mais. Laranja, vírgula, banana, vírgula, abacate, vírgula, etc. Isso é perfeitamente possível, está consagrado pelo uso, muita gente faz assim. Há quem leve em conta o aspecto etimológico, ou seja, a origem da expressão etc., formada pelo et, né, que é o e latino. E quem leva em conta a etimologia, a origem, despreza a vírgula, age com o etc. como age com o e. Né? Então, banana, vírgula, abacate, vírgula, mamão, vírgula, tomate, vírgula, chuchu, etc., sem a vírgula. Os dois procedimentos são absolutamente possíveis, corretos, explicáveis, justificáveis e adotados, ora por A, ora por B.
Se você pegar até nos dicionários, você vai ver essa diferença. Por exemplo, no dicionário Wise, todas as vezes que você vê lá um comentário qualquer, uma explicação qualquer de um verbete, quando há o emprego de etc., você vai ver que no dicionário Wise não há vírgula antes de etc. Se você pegar o Aurélio, você vai ver justamente o contrário. Quem tem razão? Os dois. A decisão fica por sua conta. Conhece uma canção chamada Marina? Marina, morena, Marina, você se pintou. Pois é, lá pelas tantas a letra diz: Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Marina é vocativo. É o termo ao qual o emissor se dirige, o termo ao qual ele dirige a mensagem. O vocativo é sempre virgulado. Eu já disse neste volume, eu já disse que em certos casos, quando não se coloca a vírgula para o vocativo, corre-se o risco de transformar esse vocativo em sujeito. Maria sai da lata, Maria, vírgula, sai da lata, Maria sai da lata. Se eu não puser vírgula depois de Maria, Maria vira sujeito, eu passo a declarar, né, que Maria sai da lata. Se eu ponho vírgula, Maria, vírgula, sai da lata, eu passo a pedir, né, a Maria que saia da lata. Voltando então ao exemplo da canção de Caymmi, Marina, vírgula, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Marina é vocativo, vocativo sempre é virgulado. E o vocativo pode passear tranquilamente pelo texto. Você, Marina, já é bonita com o que Deus lhe deu. Você já é bonita, Marina, com o que Deus lhe deu. Você já é bonita com o que Deus lhe deu, Marina. E sempre que eu faço o vocativo andar, ele anda e leva consigo as vírgulas. Então, Marina, vírgula, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Você, vírgula, Marina, vírgula, já é bonita com o que Deus lhe deu. Você já é bonita, vírgula, Marina, vírgula, com o que Deus lhe deu. Você já é bonita com o que Deus lhe deu, vírgula, Marina. Virgule o vocativo, sempre, sempre. A começar pelas mensagens que você escreve na internet. Oi, fulano. Eu faço um teste. Eu recebo mensagens, a pessoa me escreve: olá, Pasquale. Pasquale sou eu. Olá, Pasquale. Sempre vem sem vírgula. Eu respondo: olá, fulano. E põe a vírgula para ver se a pessoa percebe que ali existe um vocativo. O vocativo tem que ser virgulado. Olá, vírgula, fulano. Vocativo deve ser virgulado. Sempre. Todo mundo já ouviu falar de aposto. Aposto que você já ouviu falar de aposto. E a gente sempre tem em mente aquele exemplo clássico de aposto, aquele aposto que vem entre vírgulas, não é? Fulano de tal, professor de matemática, disse ontem, né? Fulano de tal, vírgula, professor de matemática, vírgula, fulano de tal, vírgula, ministro da Fazenda, vírgula, disse ontem. Esse aposto explicativo vem sempre entre vírgulas, é fato líquido e certo, né? Então, se eu digo, por exemplo, o nome de uma autoridade, digo em seguida que cargo essa autoridade exerce, né? Por exemplo, fulano de tal, vírgula, governador do estado X, vírgula, esteve ontem e tal, né? Então, esse tipo de aposto explicativo vem sempre entre vírgulas, obrigatoriamente entre vírgulas. Agora, cuidado porque às vezes é preciso separar certas coisinhas, certos conceitos e tal. Então, uma coisa é dizer o ministro da Fazenda. Outra coisa é dizer o ex-ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda existe um, só um. Ex-ministro da Fazenda, nossa senhora, um monte, uma tonelada. Nos dois casos, quando eu disser o ministro da Fazenda, fulano de tal, o ex-ministro da Fazenda, fulano de tal, nos dois casos, fulano de tal é aposto. Só que no primeiro caso é aposto explicativo, né? Então, o ministro da Fazenda, vírgula, fulano de tal, vírgula, né? Aposto explicativo. O ex-ministro da Fazenda, ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, no caso, como eu disse, existem vários, então o nome desse ex-ministro vai ser um aposto restritivo.
e não explicativo. Eu vou pegar o universo de ex-ministros e deste universo de ex-ministros vou pegar um, né? E vou restringir esse universo. Então, nesse caso, não há vírgula. O ex-ministro da Fazenda, fulano de tal, participou ontem, não há vírgula nesse caso. Então, lembre-se, nem todo aposto é explicativo. Existe o aposto restritivo. E o aposto restritivo não é separado por vírgula. A vírgula e a oração subordinada adjetiva. Bom, o que é uma oração subordinada adjetiva? Como o nome já diz, ela equivale a um adjetivo, não é? Então, se eu disser, não gosto de mulher mentirosa. Mentirosa é um adjetivo em relação à mulher, não é assim? Eu posso trocar mentirosa por uma oração, não gosto de mulher que mente, né? A oração que mente exerce em relação à mulher o mesmo papel que o adjetivo mentirosa exerce. Então, nós temos a adjetivação, no primeiro caso, não gosto de mulher mentirosa, a adjetivação feita pela palavra mentirosa em relação à mulher. No segundo caso, essa adjetivação é feita pela oração que mente, oração subordinada adjetiva. Nós aprendemos, sabemos que a oração adjetiva sempre começa com um pronome relativo. E o pronome relativo mais comum, no caso, é o que, o glorioso que. Esse que de não gosto de mulher que mente, esse que é pronome relativo, introduz uma oração adjetiva. Pois bem, nós temos apenas dois tipos de oração adjetiva, a explicativa e a restritiva. Explicativa e restritiva. A explicativa generaliza, a restritiva restringe, não é? O nome já deixa isso claro. Então, se eu disser assim, os bares da Vila Tal que colocam mesa na calçada podem funcionar até não sei que horas. A mensagem vai depender da pontuação. Se eu disser, os bares da Vila Tal, vírgula, que colocam mesas nas calçadas, vírgula, podem funcionar até tal hora, eu estou dizendo que todos os bares da Vila Tal colocam mesas na calçada. Esse que introduz uma oração adjetiva, os bares da Vila Tal, os quais colocam, que colocam, esse que é pronome relativo. E se eu pontuar, se eu separar esse que do termo anterior por vírgula, eu estarei dando a essa oração que começa no relativo, que é um caráter genérico, não é? Então, os bares da Vila Tal, vírgula, que colocam mesas nas calçadas, eu estou afirmando com essa pontuação que esses bares, todos esses bares da Vila Tal colocam mesas nas calçadas e podem funcionar de tal hora a tal hora. Se eu escrever os bares da Vila Tal que colocam mesas nas calçadas podem funcionar de tal hora a tal hora, eu vou com esse que, continuo introduzindo uma oração adjetiva, eu não virgulei, eu não pus vírgula antes, e com esse fato, o fato de eu não ter pontuado, eu estou considerando esse que como elemento que introduz uma oração adjetiva restritiva, que está restringindo. Então, agora não estou mais falando de todos os bares da Vila Tal, não estou mais dizendo que todos eles colocam mesas nas calçadas e podem funcionar de tal hora a tal hora. Eu estou dizendo que só podem funcionar de tal hora a tal hora os bares da Vila Tal que colocam mesas nas calçadas. Os outros, os que não colocam, não vão funcionar nesse horário. Então, aquela velha história, novamente, restringir, generalizar. Lembre-se disso. Restrição significa sem vírgula. Generalização com vírgula. Então, os bares da Vila Tal, vírgula, que colocam mesas sobre as calçadas, vírgula, podem funcionar de tal hora a tal hora. Com essa redação, eu estou dizendo que todos os bares da Vila Tal colocam mesas nas calçadas e podem funcionar de tal hora a tal hora. Se eu escrever isso sem a pontuação, sem as vírgulas, eu vou transmitir outra mensagem, que na Vila Tal existem bares que colocam e bares que não colocam mesas sobre as calçadas. E podem funcionar de tal hora a tal hora apenas aqueles bares que colocam mesas nas calçadas. É isso.
Pois é, lembra o que é um adjunto adverbial? Lembra? Adjunto adverbial é essencialmente um modificador do verbo, pode também modificar um adjetivo ou um outro advérbio, mas essencialmente é um modificador do verbo, indica uma circunstância, tempo, lugar, dúvida, negação, tarará, 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 tá. Qual é a posição natural do adjunto adverbial na chamada ordem direta? Ordem direta, você sabe, vem primeiro o sujeito, depois vem o predicado. No predicado, primeiro o verbo, e aí depende do verbo. Se o verbo é transitivo, vem os complementos. Se o verbo é de ligação, vem o predicativo e por aí vai. O adjunto adverbial, coitadinho, vai sendo chutado lá para o fim. A posição natural dele na ordem direta é o fim da frase, né? Eu comprei 2 livros muito interessantes ontem à tarde. Então, eu, sujeito, comprei o verbo, 2 livros muito interessantes, complemento do verbo, ontem à tarde, adjunto adverbial de tempo. Quantas vírgulas eu vou colocar aí? Nenhuma, né? Nenhuma, ordem direta. Posso pegar essa expressão adverbial, ontem à tarde, e colocar no começo. Ontem à tarde eu comprei 2 livros muito interessantes. Eu posso virgular, ontem à tarde, vírgula, né? Comprei 2 livros muito interessantes. Eu comprei ontem à tarde 2 livros muito interessantes. Eu comprei, vírgula, ontem à tarde, vírgula, 2 livros muito interessantes. Note que eu vou colocar 2 vírgulas, uma que abre espaço para o adjunto, separa o verbo do complemento, a outra que fecha esse espaço dessa separação, né? E aí é aquela velha história, eu até posso não colocar vírgula nenhuma, eu posso escrever, eu comprei ontem à tarde 2 livros muito interessantes, deixo direto, sem vírgula, com as vírgulas eu enfatizo esse adjunto adverbial, sem as vírgulas eu não enfatizo. Se o adjunto ficar muito comprido, né, eu vou realmente distanciar demais o verbo do complemento. É bom nem fazer muito isso, porque é estilo meio duvidoso e tal, mas se o adjunto for lá meio compridinho, eu vou colocar uma vírgula. Eu comprei na semana passada 2 livros. Na semana passada é um adjunto adverbial formado por 3 elementos, né? E grandes e tal. Comprei, vírgula, na semana passada, vírgula, né? 2 livros muito interessantes. Agora, o que eu não posso fazer de jeito nenhum, e muita gente faz, é pegar esse adjunto adverbial que está intercalado, que está dentro, eu não posso colocar uma vírgula só. Eu comprei ontem à tarde, vírgula, 2 livros, de jeito nenhum. Eu comprei, vírgula, ontem à tarde, 2 livros, de jeito nenhum, né? Essa vírgula solteira, coitadinha, sozinha, está fazendo o que aí? Ela fecha o que não foi aberto, ou ela abre o que não foi fechado, o que não vai ser fechado? Não faça isso. Ou 2, ou nada. Eu comprei, vírgula, ontem à tarde, vírgula, 2 livros muito interessantes. Ou então, eu comprei ontem à tarde 2 livros muito interessantes. 2 ou nenhuma. Claro, se o adjunto for para o começo, ontem à tarde, vírgula, eu comprei 2 livros muito interessantes, ou até sem vírgula nenhuma. Mas não se esqueça, se eu intercalar o adjunto adverbial, eu não vou colocar uma vírgula só. 2 ou nada. Se abrir, fecha. Ou então, não abre nem fecha. É isso. Às vezes é preciso empregar uma vírgula para marcar a presença-ausência de uma palavra. Eu traduzo, não se assuste não com esse presença-ausência. Se eu disser assim, os brasileiros preferem futebol, os estadunidenses, basquete. Há uma palavra que está aí, mas não está. Qual é a palavra? A palavra preferem. Os brasileiros preferem futebol, os estadunidenses preferem basquete. A palavra preferem, na sua segunda ocorrência, acaba ficando subentendida, acaba ficando oculta. É um verbo que está escondidinho ali, não é? Não está escrito, mas está presente. Não está dito, não é dito, mas está presente. Então, quando a gente faz isso, no lugar desse verbo, a gente coloca uma vírgula. A vírgula marca a omissão do verbo. Muita gente chama isso de vírgula vicária, justamente porque o termo vicário significa isso, que substitui, que está no lugar, né? Então, a vírgula vicária é a vírgula que substitui um termo que não está lá fisicamente, né? Mas está lá subentendido, né? E isso costuma acontecer com o verbo. Então, eu
prefiro cinema, ela, teatro. Eu prefiro cinema, ela prefere teatro. No lugar de prefere, forma verbal que não foi dita, não foi escrita, coloca-se a vírgula. Detalhe para separar uma oração da outra aí, eu prefiro cinema, ponto e vírgula. Ela, vírgula, teatro. Ela prefere teatro. Claro, se eu explicitar o verbo, é óbvio, eu vou dispensar a vírgula. Ponto e vírgula, outro sinal de pontuação que deixa muita gente, não é, com medo, assustada. Por que será que o ponto e vírgula se chama ponto e vírgula? Porque ele reúne características do ponto e da vírgula, é claro, né? Ele é mais do que uma vírgula, menos do que um ponto, ele é quase um ponto final. E se ele é quase um ponto, é um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto, ele só vai ser usado, claro, quando houver autonomia, independência entre as partes que ele, ponto e vírgula, separa. Imagine o seguinte, uma notícia de jornal, uma manchete, né? Gaddafi diz que não renuncia, ponto e vírgula, ONU autoriza ataque. São duas notícias relativas ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Só que cada uma trata de um aspecto específico, né? Então, o Gaddafi diz que não renuncia e a ONU autoriza ataque, claro, dos países lá aliados, os que estão ali naquela decisão, ataque, claro, à Líbia. Pois bem, eu separo isso no título jornalístico por ponto e vírgula. Gaddafi diz que não renuncia, ponto e vírgula. ONU autoriza ataque. Esse é um belíssimo exemplo do emprego do ponto e vírgula. Ponto e vírgula como sinal de pontuação que separa elementos autônomos. Note que cada trecho tem começo, meio e fim, né? São elementos autônomos, são partes autônomas que se juntam no assunto, que se juntam no tema. Outro emprego do ponto e vírgula. Se você já pegou um edital, pessoas que se inscrevem para concursos públicos, sempre aparece aquele negócio assim, o candidato deve preencher os seguintes requisitos, 2 pontos. Aí vem uma lista, A, B, C, ou 1, 2, 3. O que acontece quando acaba um item? Ponto e vírgula, né? Por quê? Porque com o ponto e vírgula eu digo, olha, acabou este item, mas não acabou o todo. Então, os candidatos devem preencher as seguintes condições, 2 pontos. A, tarará, 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 ponto e vírgula. B, tarará, 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 ponto e vírgula. Com isso eu indico, então, que acabou um item, mas não acabou o todo. Pense assim, então, ponto e vírgula a gente usa sempre que houver autonomia, independência. Eu separo partes autônomas, mas que se ligam, de alguma maneira, no tema, no assunto, no conjunto. Bem, além da vírgula, do ponto e vírgula, que são os sinais de pontuação mais problemáticos, mais importantes, mais difíceis, né, que aqueles que geram, né, mais probleminhas e tal. Além desses, nós temos outros, talvez mais tranquilos. O ponto final, por exemplo, todo mundo sabe, ponto final, o nome já diz, ponto final, encerra a coisa, né? Eu coloco ponto final, acabou, até logo, até amanhã. Os 2 pontos, também não há grandes problemas, a gente coloca 2 pontos para anunciar que o que vem pela frente esclarece, explica um termo que ficou para trás. Agora, cuidado, muita gente faz assim, estiveram presentes, 2 pontos, fulano, fulano, fulano. Nesse caso, não, estiveram presentes fulano, porque eu não tenho nenhuma palavra, né, para ser explicada por fulano, fulano, fulano. Se eu dissesse, estiveram presentes as seguintes pessoas, 2 pontos, fulano, beltrano, aí sim, porque fulano, beltrano é uma lista que explica pessoas, que esclarece pessoas, que desenvolve pessoas, né? Eu comprei, 2 pontos, laranja, banana, não.
Eu comprei o seguinte, 2 pontos, laranja, banana, aí sim, porque laranja, banana é a listinha da palavra seguinte, que esclarece a palavra seguinte. Comprei o seguinte, 2 pontos. Então lembre-se disso para não usar à toa os 2 pontos. O ponto de interrogação, meu Deus do céu, moçada que escreve na internet, por favor, né? Vamos colocar ponto de interrogação quando de fato houver uma pergunta, né? Interrogação, interrogar, perguntar. Então, aquele sinalzinho, né? Ponto de interrogação, não confunda com ponto de exclamação, que é aquele pauzinho assim, né? Com um pontinho embaixo. E como a gente diz, ponto de exclamação serve para a gente dizer alguma coisa com ênfase, né? Vitória! Pá! Ponto de exclamação, né? Se você estuda espanhol, lembre-se de que em espanhol o ponto de exclamação e o ponto de interrogação aparecem no início, né? De ponta cabeça. É um belo recurso que nós, lamentavelmente, não temos. A pergunta em espanhol começa com ponto de interrogação de cabeça para baixo. É muito legal isso. Com isso, o leitor já sabe que vai ler uma pergunta. Em português, nós não temos esse recurso. A gente tem que colocar o ponto de interrogação só no fim. E muita gente não coloca no fim, né? Aí vira uma salada. A gente lê a frase como se fosse afirmação, quando, na verdade, nós temos ali uma pergunta. As reticências. As reticências podem ser colocadas para deixar a conclusão para o leitor, e aí muita gente não percebe a sutileza do autor que não completa a frase, que não precisa ser completada. A conclusão é óbvia, isso fica para o leitor. Às vezes a conclusão não é tão óbvia, mesmo assim ele coloca as reticências para que cada um tire lá a sua dedução, conclua da maneira que quiser. Ou então as reticências podem indicar suspense, alguma coisa desse tipo. As aspas, meu Deus, quanta gente lê e não percebe a presença das aspas, que servem muitas vezes para indicar que se trata ali naquele trecho de uma transcrição do que foi dito ou escrito por outra pessoa. E aí, se você ler isso e não perceber, você vai acabar atribuindo ao autor daquele texto algo que não é dele, que não é ele que pensa, que não é ele que diz, ele está transcrevendo aquilo. Leve em conta as aspas nesse papel que elas têm, não é? Não só esse papel. Há outro, por exemplo, nos diálogos, 2 pontos, não é? Eu vou introduzir o que alguém diz, eu coloco lá as aspas e tal. Às vezes as aspas servem para alterar o sentido de um termo, dar ao termo um sentido diferente do que esse termo tem no papel, pau, pedra, pedra. Então você imagina o seguinte, um jogador de futebol foi contratado por um time, estreou, né? Mas na primeira partida, na estreia, ele jogou 5 minutos e se machucou. Machucou feio, contusão grave, ficou sem jogar um tempão. Quando ficou bom, sarou, vai jogar. Aí o jornal coloca lá, fulano estreia e põe estreia entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, ele já estreou, mas aquela estreia não valeu. Coitado, o cidadão entrou, jogou 5 minutos, se machucou, ficou 3 meses parado. Então, essa partida, a segunda, na verdade, é a primeira. Então, fulano estreia as aspas para indicar, ó, não é bem a estreia, mas é como se fosse. Então, leve em conta isso também quando você ler uma palavra, uma expressão entre aspas. Os parênteses funcionam mais ou menos como as vírgulas, como os travessões, indicam que aquilo que está entre parênteses é uma explicação, uma informação paralela, que até poderia ser retirada, mas que o autor resolveu colocar, achou conveniente colocar e, de certa forma, isolou daquela maneira. O apóstrofo, que não se pode confundir com apóstrofe, são coisas distintas. O apóstrofo é aquela virgulinha, né, que se coloca gota d'água, de apóstrofo, água. Não é? Não confunda com apóstrofe, que é uma figura completamente diferente, é quando o narrador, de repente, se dirige a um termo, a um ser que não está ali, né? Ó mestre, né? Ó mar, na narração, então isso configura essa figura da apóstrofe, que não tem nada a ver com o apóstrofo, que é aquele sinalzinho que a gente usa para somar palavras e tal, não deixa de ser um sinalzinho. Travessão.
Todo mundo conhece o uso clássico do travessão nos diálogos, não é? Então, nos textos narrativos em que há diálogo entre personagens, o que acontece? Então, o narrador, lá, 2 pontos, tal, travessão, fala de alguém, embaixo, travessão, mudou o interlocutor, novo travessão e por aí vai. Esse caso é clássico, é conhecido. Agora, é preciso lembrar que existe o uso do travessão dentro do texto. Fora dessa história de mudar de interlocutor, fora dessa história do diálogo, outra história completamente distinta. O travessão dentro do texto com um papel semelhante ao papel das vírgulas, né? Semelhante, mas não completamente igual. Os textos jornalísticos se valem muito disso, né? Do uso desse travessão interno, assim chamado. E quando é que a gente usa isso? Quando a gente quer, em vez de colocar uma vírgula para uma determinada expressão que vai explicar alguma coisa, quando a gente quer destacar um pouco mais essa expressão, a gente coloca um travessão em vez de colocar uma vírgula. Então, se eu vier falando lá qualquer coisa, e aí eu cito determinado político, alguém que já ocupou determinado cargo, né? Vou encerrar lá o parágrafo, por exemplo, eu poderia colocar o nome desse cidadão e colocar vírgula, ex-presidente da República, ou então ex-senador, né? Qualquer coisa assim. Eu posso, em vez de colocar vírgula, posso colocar um travessão para destacar, de certa forma, um pouco mais esse elemento. É importante lembrar que, se isso for feito dentro do texto, eu vou ter 2 travessões, um que abre, um que fecha, e aí eu continuo o texto. Se essa observação for feita no final do período, no final do parágrafo, aí eu tenho um travessão, a expressão que explica o termo antecedente e um ponto final. E às vezes eu tenho, quando eu coloco isso dentro do texto, ou seja, coloco um travessão, ponho a explicação, fecho com outro travessão, às vezes é preciso colocar uma vírgula depois desse travessão. Quando? Como é que eu faço para saber se há ou se não há vírgula depois do travessão? É muito simples. Você pega o travessão que abre e o travessão que fecha, você junta tudo, amassa, esmaga, joga fora e vê o que sobra. Se ali cabe uma vírgula, não é? É preciso, então, colocar depois do travessão essa vírgula. Vou dar um exemplo concreto aqui, né? Se eu pegar, eu falo de futebol, por exemplo, falo da história dos times da cidade de São Paulo, lá pelas tantas eu falo, por exemplo, do Juventus, do Clube Atlético Juventus, né? Clube Atlético Juventus, travessão conhecido por muitos como moleque travesso, travessão, vírgula, né? Que foi fundado, percebe? Haveria uma vírgula antes desse quê? Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado, né? Mas em vez de colocar Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado, eu resolvi colocar o apelido, que conhecido por muitos como moleque travesso. Então, Clube Atlético Juventus, travessão, conhecido como moleque travesso, travessão, vírgula, que foi fundado. Simples, né? É só pegar os travessões, esmagar tudo, jogar fora. Como é que fica? Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado. Funciona desse jeito. Pois é, neste volume, neste DVD, você viu os principais usos dos sinais de pontuação, ênfase, claro, para a vírgula campeã, né? A vírgula, em segundo lugar o ponto e vírgula, e depois os outros sinais. E espero que a coisa tenha ficado clara, mas é óbvio, se alguma coisa não ficou clara, volte, veja de novo, recorra a esse DVD, recorra ao livro da coleção. No livro você encontra mais exemplos, muitos exemplos relacionados ao tema, muitas explicações, comparações e tal. É muito importante ter em mão esse material e voltar a ele sempre que necessário. Eu agradeço a você pela atenção e a gente se vê.